Então, vamos ler aqui, né, um texto da Palavra de Deus, no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que ante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que Deus possa aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, nesta tarde abençoada que Deus nos dá, vamos falar exatamente, né, da porta aberta por Deus. Deus nos abriu uma porta. Deus tem nos aberto uma porta. Aquilo ou aqueles, melhor dizendo, capazes de fechar esta porta, eu comentava até um dia desses em casa, é o próprio ser humano. Nem o diabo, né, pode fechar esta porta. Às vezes a gente tudo costuma colocar a culpa, né, no diabo, né? Tudo a gente diz que foi o diabo. E a gente sabe que nós mesmos, muitas vezes, somos cometedores de falhas e erros, que a gente próprio fecha essa porta que está aberta o tempo todo, para todos nós, aberta pelo nosso próprio Deus. Existe uma porta da graça que nos foi aberta, né, através da pessoa de Jesus Cristo, como diz aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Quer dizer, Jesus estava colocando, né, no seu ombro todo o peso de pecados da humanidade. E a partir deste fato, deste evento, Jesus abria ali, né, pela chave de Davi, a porta que estava o tempo todo fechada. Então Deus, através de Jesus Cristo, abriu uma porta que está aberta até hoje. Aí você pode se questionar, como esta porta está aberta e a gente sofre tanto? Então, eu quero te levar nesta tarde exatamente a esta reflexão. Dizer para todos vocês, né, que a culpa exatamente está em cada um. Nós mesmos é que fechamos esta porta. Porque a porta, como eu disse, sendo até redundante, ela já está aberta. Mas a gente, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência, a gente acaba fechando essa porta. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz que foi cumprida esta profecia, quando Jesus diz assim, a seguinte frase: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando Isaías fala ali no capítulo 22 e verso 22, ele está falando profeticamente de um momento que iria acontecer. E este momento exatamente se cumpre, exatamente quando Jesus, né, ele proclama, ele declara essa frase, quando diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo que todas as coisas são possíveis, que todas as coisas a partir de então passariam a ser possíveis. Através de quem? Dele. Era ele que Isaías se referia, era dele que o profeta Isaías se referia, quando dizia que a chave de Davi ia ser dada, ia ser usada para abrir a porta que estava fechada, e que tudo iria ser iniciado a partir, né, da cruz que Jesus ia levar. Então Jesus, ele abre uma porta, e esta porta interessante, né, esta porta que está aberta, esta chave desta porta, que Deus nos abriu através de Jesus, né, foi entregue exatamente à igreja. Quando Jesus diz aqui, através do Evangelho de Mateus: e darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. Então, é uma concordância. Então, se você liga aqui, se abre lá. Lá onde? Nos céus. E se você fecha aqui, se fecha lá. Então, o que é que pode fechar a porta? Exatamente nossas atitudes, nossos pecados, a nossa desobediência. Então, vou repetir o que sequenciadamente a gente acabou de dizer. Eu disse para vocês no início, com base em Isaías 22, 22, que
Deus nos prometeu, através da profecia de Isaías, que nos abriria uma porta, que seria dada uma chave, que é a porta da qual se abriria a porta que estava fechada. Esta chave, ela foi dada através da pessoa de Jesus, quando ele transfere, né, o poder que a ele foi dado por Deus a nós, igreja. A gente às vezes confunde a igreja física com a igreja corpo, congregacional, composta por todos nós. Então foi a nós que Deus nos deu, através de Jesus, este poder, esta autoridade de manter estas portas abertas. Mas somos nós, repetindo, que nós fechamos. Então o título dessa mensagem de hoje, as chaves que fecham a porta dos céus. Então quais são as chaves que fecham a porta dos céus? Então a gente vai descobrir e vai discutir cada uma delas. E a primeira chave, mas antes de tocar no assunto porta fechada, a gente vai entender aqui no texto que a gente leu em Apocalipse, que existe uma porta que está o tempo todo aberta para nós. E quem foi que abriu esta porta? É como diz aqui no verso 7 do capítulo 3 de Apocalipse. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo. Então quem nos prometeu isso, quem nos garantiu isso, foi aquele que é santo. E quem é aquele que é santo? É o nosso Jesus. Aquele que não só é santo, mas aquele também que é verdadeiro. Então essa porta não existe subterfúgios para passar por ela. Nesta porta não existem enganos, não existem enganações. Se alguém te prometeu, usando quem sabe a fé, e não cumpriu para você, é porque algo estava errado e não havia verdade nele, ou nela, ou neles. Porque a porta, esta porta que estou anunciando para vocês, que estou declarando a existência dessa porta para vocês, é santa e é verdadeira. É santa porque não existe mácula, não existe mentiras, não existe enganos. E é verdadeira exatamente porque quem passar por ela não será decepcionado, não será decepcionada. Então, o que tem a chave de Davi? Lembra lá de Isaías? Então corrobora exatamente com esse texto de Apocalipse. Isaías foi escrito há mais de 700 anos atrás. E já dizia ali que a chave de Davi ia abrir uma porta. Esta chave foi entregue a Jesus, a porta foi aberta, e este poder, né, de porta aberta foi dado à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, que, repito, constituída por todos nós. Isso não é particularidade de nenhuma denominação. Este poder foi dado a uma igreja de fé. Uma igreja também que se pauta e caminha-se, né, pelos mesmos passos de santidade e de verdade de Jesus. A gente vê tanta mentira por aí, tantas coisas usando a palavra de Deus. Infelizmente, eu não hei de negar para vocês que existem, infelizmente, pessoas que se aproveitam da fé. A gente não pode deixar de dizer a vocês que Jesus já nos advertiu acerca disso. Que existiriam falsos profetas que enganariam, se possível, até os salvos, até os escolhidos. Então, a bem da verdade, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela deve ser consultada para que não haja confusões, para que não haja desconhecimento, para que quando a gente se deparar com as mentiras, com as inverdades, com aquilo que é distorcido, porque o diabo justamente veio fazer isso. Ele usou a própria palavra para tentar confundir o nosso mestre, o nosso Jesus. Mas com o poder da própria palavra, a palavra de verdade, ele venceu o diabo no deserto, na tentação. Se tu tem poder para transformar essas pedras em pães, para te alimentares, e Jesus disse, né, com a própria palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, ele conhece a palavra, mas ele conhece a palavra para distorcer, para confundir. E como é que o diabo se manifesta através dessas distorções da palavra? Justamente com as heresias, as falsas doutrinas, né? As mentiras que são espalhadas por criações de homens que tentam confundir o plano e a porta da salvação. Então quero dizer a vocês que não se iludam, a porta é uma só, a porta é Jesus, e nele está a verdade, como diz aqui no capítulo 3, verso 7 de Apocalipse. Então a ele, a Jesus, não somente a ele, a mais ninguém foi dada a chave de Davi. E por que Davi? Davi foi um dos reinos mais brilhantes que Israel já viveu. A Bíblia diz que Deus prometeu para Davi que o seu reino não seria esquecido, que seu reino seria eterno. E justamente esse trono foi ocupado para toda a eternidade através da pessoa de Jesus, porque Jesus é o descendente de Davi que veio assumir eternamente o trono.
para todos sempre. O trono e o poder e a autoridade que foi dada por Deus ao Filho dele, a Jesus, nosso Salvador. Então, este Jesus que está reinando e reinante, né, ele garante para todos nós que esta porta ela está aberta, como diz aqui no verso 8. Eu sei as tuas obras. Então Deus ele sabe a obra de cada um. Deus ele sabe se nossas obras elas são boas ou se são ruins. Deus sabe nossas atitudes. Deus sabe até aquilo que nós pensamos, até aquilo que nós vamos pensar. Deus sabe de nossos planos, de nossos objetivos, se estão ou não desconectados com os planos e vontade dele. Porque a ele foi dado, como diz ele próprio, todo o poder no céu e na terra. Então ele sonda o nosso pensamento, ele esquadrinha nosso pensamento. Então ele sabe de nossas obras. Que nossas obras sejam boas, sejam frutíferas. Porque a árvore que não dá frutos, ela merece ser cortada para ser lançada no fogo, dando entendimento de um juízo vindouro. A gente questiona muitas vezes nós questionamos. A gente diz, tem tanta coisa errada por aí, tanta gente desviando dinheiro público, tanta gente tirando, né, das pessoas a oportunidade de viver dias melhores, e a gente não vê acontecendo nada. A gente coloca até culpa na justiça, a gente pede leis mais duras, a gente conclama, né, um Estado de Direito democrático mais duro, mais implacável, né, com as injustiças. E as pessoas começam com essa sede de justiça a questionar. Mas eu quero dizer a vocês que existirá uma ira vindoura, uma vingança futura, que as pessoas não escaparão. Mas você pode dizer, mas alguns morreram e morreram na sua impiedade, mas serão ressuscitados um dia para prestar conta de todas as suas obras. Então, o escritor de Apocalipse, no caso aqui João, ele quis dizer que o Senhor sabe de nossas obras. Ele sabe se nossas obras são verdadeiras ou não. Ele tem conhecimento disso. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Para quem? Para aqueles que têm obras agradáveis e apresentáveis diante de Deus. Essa porta ela estará fechada para quem anda contrariamente aos caminhos do Senhor. A vontade de Deus. Porque existe a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta. A vontade absoluta de Deus é que existisse a salvação. E a permissiva é porque Deus deu um livre-arbítrio para as pessoas passarem por esta porta. O que não vai ser possível é passar pela janela, porque não existe janela, existe a porta. E é por essa porta que se deve passar. Se não for por ela, é ladrão e salteador. Não tem parte com o reino de Deus. Então nossas obras elas devem estar pautadas no manual sagrado, na palavra que ele deixou. Na palavra que ele nos deixou, porque a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. Então, há uma similaridade entre práticas de vida, né, com a própria palavra de Deus. Se não houver verdade, se não houver virtude, se não houver valor, é porque está fora da palavra de Deus. Mas se houver tudo isso, valor, virtudes, houver santidade, houver verdade, é porque está em sintonia com a palavra de Deus. Está em sintonia com aquilo que Deus nos deixou como herança eterna. A sua palavra. Para que a gente não se confunda. Para que a gente não entre em devaneios. Nem ilicitudes, nem pecados. Nem caminhos tortuosos. Porque é tempo de arrependimento. Então a porta está aberta. Ele pôs uma porta aberta. E ninguém pode fechar esta porta. Então quando ele diz ninguém, é porque ninguém pode fechar a porta. Mas como eu disse no início, só quem pode fechar a porta dos céus é o próprio homem. Um exemplo disso é lá no início de tudo. Quando Deus cria o jardim, quando Deus coloca o homem para administrar a terra, um belíssimo jardim, onde tinha todas as delícias que ele podia imaginar, estavam presentes ali. Deus fez tudo perfeito. Deus fez um jardim belíssimo, cheio de vegetais, cheio de alimentos, em abundância. Animais mansos que talvez não existem nem hoje mais pela face da terra. Mas o homem, pela sua desobediência, ele fecha a porta daquele jardim, porque ele é expulso de lá por causa da desobediência, e os anjos, eles ficam na porta daquele jardim, para que o homem não pudesse entrar novamente por ali. Então ali se fechou uma porta em função de quê? Da desobediência do homem. Outro exemplo, Noé. Noé, ele passou anos da sua vida construindo uma arca, e dizia a todos
que se as pessoas não se arrependessem, um dia aquela porta ia ser fechada. E as pessoas começaram a zombar dele, dizer que ele estava caducando, dizer que ele estava falando engodos, mentiras. E um dia aquela porta se fechou. E a Bíblia diz que Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Significa dizer que aquilo que Deus fecha não pode se abrir. Como diz aqui em Apocalipse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E diz aqui também que a porta que ele fecha, aqui no versículo 7, exatamente, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então quando Deus fecha, também ninguém pode abrir. Então a porta, meu amigo, que Deus abriu para ti, ela está aberta. Você próprio pode fechar. E a gente vai descobrir agora quais são as chaves que fecham essa porta. A porta da graça, a porta do céu. O céu está apontado para ti. O céu está apontado para a sua casa. Mas muitas vezes as portas se fecham porque exatamente existe algo errado. Algo errado que a gente vai aprender agora a descobrir. Porque exatamente esse é o poder da palavra. Nos dá entendimento para a gente analisar onde a gente errou. Onde a gente está errando. Para que a gente possa se consertar. Porque existe a oportunidade dada a Deus o tempo todo de arrependimento. E que a gente possa encontrar o caminho desse arrependimento. Então qual é a primeira chave que fecha essa porta? A primeira chave que fecha a porta é o pecado. Aqui no capítulo 59 de Isaías, e vamos para lá, profeta Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 2. Isaías 59, que diz o seguinte: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então olha o que diz a parte final. O pecado encobre o rosto do Senhor, para que não vos ouça. Então a mão do Senhor, ela, como diz aqui no versículo 1, ela não está encolhida. Ela está o tempo todo lá estendida. Ela está o tempo todo apontada para nós. Os seus ouvidos não estão agravados para que possa nos ouvir. Está o tempo todo com os ouvidos abertos e atentos. E por que tanta injustiça, tanta infelicidade, tanta tristeza, tanta falta de sorte, como as pessoas costumam dizer, que não teve sucesso em alguma coisa é porque faltou-lhe sorte. Significa dizer, meu amigo, para você, que pode ser que o problema seja o pecado. Porque Deus, Ele não compactua com a iniquidade. Então quando se comete a iniquidade, começa a haver entre o homem e Deus uma divisão, uma separação mesmo. Um grande abismo. Um abismo que nos distancia de Deus. Que fazem com que o rosto do Senhor se esconda. Eu lembro e faço novamente a lembrança ali do início. O homem o tempo todo tinha um jardim a seu serviço, um jardim belíssimo. E Deus, toda tarde, todo final de tarde, descia para conversar com o homem. E quando o homem pecou, Deus o chamou e o homem não respondeu ou não queria responder mais. Adão, onde estás? Então Adão tinha saído da posição. Adão tinha pecado contra Deus. Então a partir daquele momento, houve uma separação, houve uma ruptura. Houve ali o corte do cordão umbilical que ligava o homem a Deus. De modo que o homem se separou-se e não entendia mais a vontade de Deus. Então aquilo que nos faz se distanciar de Deus é o próprio pecado, como está escrito aqui no profeta Isaías. Então Deus está com o ouvido atento. Deus está com a mão estendida. Mas por que não acontece? Por causa do pecado. Porque o pecado põe divisão entre nós e Deus. Um exemplo disso é Israel. Israel é um misto, uma inconstância, uma instabilidade entre a bênção e a maldição. Quando o povo se aproximava de Deus e obedecia e cumpria os mandamentos de Deus, Deus estava ali, livrando os seus inimigos, buscando ali trazer um tempo de paz para o povo de Israel. Quando o povo se distanciava e ia adorar outros deuses, o que acontecia? Os cativeiros,
As nações inimigas subjugavam o povo de Deus. Então, quando se aproximava de Deus e fazia a vontade e fazia cumprir os mandamentos de Deus, Deus abençoava. Quando se distanciava e pecava contra Deus, novamente a maldição se abatia sobre o povo de Israel. O povo de Israel passou 430 anos escravo no Egito. Deus quer que a gente viva uma vida escrava? Não. Deus quer que a gente viva uma vida de dessabores, uma vida de subjugamento? De jeito nenhum. Deus nos fez, meus amados, para nós sermos prósperos, para nós vivermos o melhor, para nós comermos o melhor desta terra, para sermos felizes. Deus constituiu o homem para ser feliz. Mas o homem, por causa de seu pecado, do distanciamento dele de Deus, fez com que houvesse separação e o homem passasse a ser um ser triste, um ser ambulante e triste. E as pessoas estão buscando e achando que a felicidade está, talvez, das drogas, talvez do álcool, talvez dos vícios, talvez da prostituição. N formas de pecar e cada vez mais vazio, cada vez mais distante de Deus. É o pecado. O pecado corrompe, o pecado destrói, o pecado leva o homem para o inferno. Exatamente, o pecado leva o homem para o inferno. O pecado impede o fluxo de Deus na vida de cada um. Então, um dia desse eu estava conversando com um colega e ele dizia, ele me chama de Leal, e ele dizia: Leal, por que a gente não vê hoje o cego ver, o paralítico andar, né? Aqueles milagres que aconteciam no tempo de Jesus. Eu pensei para dar uma resposta bem... E naquela hora o Espírito Santo me deu a seguinte resposta para dar para aquele jovem. Eu dizia: sabe por quê, meu amado? Porque não existe verdade mais. Está existindo pecado. Deus quer operar. Deus não mudou. Deus quer curar ainda o cego. Quer fazer o cego ver. Deus quer fazer o paralítico andar. Deus quer fazer maravilhas, poder em maravilhas. Mas por quê? Como diz aqui o Isaías, o profeta Isaías. O rosto do Senhor está encoberto. Há pecados, há iniquidades. Como é que Deus pode fazer se o homem não tem sido um canal? Se o canal está sujo? Pode correr, fluir água limpa num vaso sujo ou num canal sujo? Não. Deus é limpo, Deus é santo, Deus é puro. E Deus quer fluir na vida de pessoas que dão lugar à santidade de Deus. Então o homem é o impedimento do fluxo do poder de Deus. Deus quer encher o homem da presença dele, mas o vaso está sujo. E como é que Deus pode habitar num vaso sujo? Não há possibilidade, porque a água vai ficar suja, e a água que vem do céu é limpa. O Espírito Santo é santo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Mas para o Espírito Santo de Deus ele habitar em nós, é necessário que nós estejamos limpos, sem pecados. Então o que é que impede a graça de Deus nas nossas vidas? Os nossos pecados. Não existe operação de maravilhas e milagres se não há ali uma reconciliação com Deus. Se não há ali um esvaziamento dos pecados. Aí você pode dizer: mas todos nós continuamos a pecar. Sim, mas é como eu disse uma vez aqui. Existe pecar por liberalidade. E existe pecar, né, por involuntariedade. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é quando eu quero pecar. E a diferença é quando eu não quero pecar contra o meu Deus. Quando eu não quero, eu busco não pecar. Eu insisto, eu brigo para não pecar, para não errar contra o meu Deus. Eu busco a palavra, eu medito naquilo que está certo e que está errado. E vou pedindo ao Espírito Santo para que eu não cometa os mesmos erros de outrora. Que eu realmente passe por um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é exatamente deixar as velhas marcas do passado, da velha criatura. Aquilo que nos amarrava no passado não pode existir mais. Porque a nossa vida com Cristo agora é novidade de vida. A gente tem que entender que para servir a Deus não se pode servir de todo jeito. Deus ele quer santidade. Deus quer um povo separado. E o que significa ser santo? Santo significa separado. Às vezes a gente associa santo, né, a uma pessoa perfeitamente perfeita, né? Fazendo até uma redundância aqui. Santos são todos nós.
desde que a gente busque, né, a santidade de Deus, desde que a gente, né, se declare como separado para Deus. Será que você está se reservando, se separando para Deus? Será que você está buscando realmente estar numa posição agradável aos olhos de Deus? Para que o rosto de Deus esteja voltado para você, para que a mão de Deus continue te abençoando, para que os ouvidos de Deus continuem te escutando. Às vezes a gente quer ser ouvido por Deus, mas a gente está em pecado, então é impossível, porque os ouvidos de Deus, eles estão abertos para quem o ama. E o amor a Deus é andar longe do pecado. Então a primeira chave que fecha os céus, pecado. A segunda chave que fecha a porta dos céus, a desobediência. Pode até ser parecido, né, com o pecado. Porque na verdade, né, todo pecado é uma desobediência. Mas nem toda desobediência. Mas a desobediência. Aliás, existe uma relação entre as duas coisas. Pecado é desobediência e desobediência é pecado. Então existe uma relação entre as duas coisas. Mas as duas coisas não são a mesma coisa. São palavras distintas. Porque se fosse a mesma coisa, seriam sinônimos. E seriam aplicadas de forma igual. Mas aqui são aplicadas de forma diferente. Existe uma aplicação diferente. E agora a gente vai para Deuteronômio dizer para vocês e mostrar para vocês exatamente por que, né, a chave que fecha os céus também é a desobediência. Então o livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Faz parte do Pentateuco, um dos 5 livros escritos por Moisés. Certo? Fica ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde a gente vai ler. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículos 1, 2 e o 15. Olha o que diz a palavra de Deus com relação a essa próxima chave que fecha a porta dos céus, que é a desobediência. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O versículo 15 diz o seguinte. Olha o versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições, a ti alcançarão. Então é uma condição sine qua non. Então se você obedecer os mandamentos e estatutos, bênção. Se você não obedecer, maldição. Aí eu posso me contrapor à palavra? De jeito nenhum. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou obedece e tem a bênção, ou não obedece e tem uma maldição. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela é clara em dizer. E olha o que diz aqui, ó. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, o mal ouvido, né, como diz aí os antigos, ele não pode ser detentor e possuidor das bênçãos e graças de Deus. Então, pessoas desobedientes, que são pessoas que não ouvem a voz de Deus, é como um menino, né? Menino, não faz isso, não faz aquilo. O filho, né? A mãe em relação aos seus filhos. E o filho insiste em desobedecer. Qual é o futuro, né, dos filhos? Infelizmente, a gente vê hoje em dia por aí os jovens morrendo cada vez mais cedo. Por quê? Porque falta ali o que? Obediência. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E os filhos insistem em desobedecer. Qual é a consequência disso? A maldição, a morte, mortes trágicas, violentas. Pode levantar uma estatística e pode buscar na internet agora. As estatísticas apontam para uma crescente, né? Um crescimento vertiginoso de jovens que morrem todos os dias. Antes de vir para cá, para o programa, fazer o programa, estava sendo noticiado nesses programas, né, esses programas policiais aqui da capital, jovens morrendo, jovens sendo suas vidas sendo ceifadas, sendo tiradas. Agora, um dia eu tenho certeza que não faltou um conselho de alguém, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, preocupado com a vida daquele filho. E por causa da sua desobediência, por não ouvir os seus pais,
perderam as suas vidas de forma fatal e de forma precoce. A mesma coisa é com Deus. Quem não escuta a Deus, recai sobre ele, se abate sobre ele, é a maldição mesmo. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Senhor, né, sofrem também as penas da maldição. Infelizmente, eu não poderei me omitir em relação a isso. No livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, aquele que sabe como deve fazer e não faz, comete pecados. Então, se você sabe que esse é o caminho errado e pratica mesmo assim, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 17, e não pratica aquilo que é bom, aquilo que aos olhos do Senhor é correto, você comete pecado e comete dobrado. Porque você conhece e não faz, do que não conhecendo e faz. Mas a Bíblia diz que todos nós, como diz Tessalonicenses, o livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e eu quero ler para vocês, eu faço questão de ler para vocês. Capítulo de número 1, e o versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha só. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existem dois tipos de pessoas aqui. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que como labareda de fogo, ou seja, como justiça, como vingança, Deus chamará o feito à ordem. Deus cobrará de todos, individualmente, o que fizeram, as suas obras. Lembra lá de Apocalipse 3:7? Que Ele conhece as nossas obras? Pois é. Aqui se confirma no capítulo 1, versículo de número 8, de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem. Então, você não vai alegar que não sabia, que não conhecia, porque você tem aqui a Bíblia o tempo todo. Um dia desses eu vi uma pessoa jogando a Bíblia no mato. E ali eu dizia para minha esposa, me dizia, eu confirmava com ela, a Bíblia no mato é um pecado gravíssimo, porque ali está a verdade de Deus. Então um dia aquela pessoa vai passar pelo crivo do Senhor. Um dia o Senhor vai chamar aquela pessoa e vai dizer, você não tem justificativa de dizer que não conhecia, que não sabia, porque você jogou a palavra no lixo, a minha palavra, a verdade de Deus no lixo. E as pessoas serão também chamadas e não vão ter como alegar que não conheciam, que não sabiam, porque também serão chamadas a atenção pelo Senhor. Assim, principalmente em relação àqueles que conhecem. Porque como diz Tiago aqui, aquele que sabe o que fazer e não faz, comete pecados. Então você sabendo a palavra e não se corrige, não corrige os outros, você está cometendo pecados e está fazendo seu irmão cair em pecados também. Olha só, esse estudo aqui é muito precioso. Já são agora quase 4h30, está chegando no final do programa, e eu falei das duas chaves que fecham os céus. Ainda faltam mais 4 chaves. E eu quero dar sequência a esse estudo no próximo programa, porque é um estudo grande. Então a gente iniciou aqui falando do texto base, Apocalipse 3:7, né, falando que Deus conhece as nossas obras e pôs uma porta aberta diante de nós, que a Jesus foi dado a chave de Davi, né, que ele carregou em seus ombros para permitir que essa porta estivesse aberta o tempo todo. E isso se cumpre, né, lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz, me dá todo o poder do céu e da terra, e ele entrega esse poder para a igreja, quando ele diz, aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. E a gente começa a falar que o homem é dado o poder de fechar a porta que Deus abriu. Só o homem, nem o diabo não tem esse poder de fechar a porta que Deus abriu. Mas o homem, pela sua desobediência e pecado, ele pode fechar a porta, sim, dos céus, para ele. Então, a gente vai nos próximos programas estar discutindo com vocês quais são as próximas chaves. E eu vou deixar, né, naquele suspense. Tá certo? Mas quais são as primeiras 2 chaves que fecham a porta dos céus? A primeira, o pecado. A segunda, a desobediência. Tá certo? Então, sexta-feira que vem, querendo Deus,
a gente vai estar de volta, se Deus quiser, se Jesus não voltar até lá, né? Se Jesus permitir assim, a gente vai dar sequência a essa mesma mensagem, que é uma mensagem grande, bonita e de extrema importância para vocês. Amém. Amém, graças a Deus. E seu Ivaldo está dizendo aqui, né? E faço minhas palavras dele, né? E queremos estar aqui para ouvir os ensinamentos do nosso Pai, porque é o que está escrito aqui. E a gente aprende muito com a palavra de Deus para a glória de Jesus. Jesus, eis-me aqui, né, seu Ivaldo? Envia-me a mim. Amém? Então, meus amados, a gente fica por aqui. O programa está chegando ao final. Passa rápido, né? O programa Fé e Razão é tão gostoso, tão bom, né? Dura pouco, como está dizendo o seu Ivaldo. E a gente vai encerrar o programa fazendo aquela pequena oração. Quero que você ore aí junto comigo. E não esqueça, sexta-feira que vem, programa Fé e Razão, e a gente vai dar continuidade ao estudo que diz, né? As chaves que fecham a porta dos céus. A porta está aberta, mas quem pode fechar? Nós. Primeiro a gente começou a discutir pecado e desobediência. Aí nos próximos programas a gente vai descobrir as outras 4 chaves, porque eu vou falar do total de 6 chaves que fecham a porta dos céus. Amém? Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai amado, te agradeço por este programa tão abençoado, este programa de ensinamento da palavra. Graças te dou, meu Pai, por teres nos dado a palavra do Evangelho, pura e cristalina, como deve ser pregada, sem subterfúgios, né? Sem nenhuma omissão. A gente está aqui para levar exatamente aquilo que o Senhor determinou. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. E que vocês recebam de Deus esta porção da palavra e guardem na tábua dos vossos corações. E que sirva de ensinamento para vocês, para seus filhos, para todos os familiares e parentes. E assim, Pai, te oramos, Pai amado. Que a tua graça continue derramada sobre nós. Que a tua misericórdia, Pai, esteja apontada para nós. Tenha misericórdia de nós. E que a gente, Pai, viva segundo a tua vontade, fugindo do pecado, sendo obediente, Pai, à tua voz. É tudo isso que te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador. Graças a Deus, assim seja. Repita comigo e concorde comigo. Lembra-se que a gente falou agora há pouco? Aquele que concordar na terra será concordado nos céus? Pois é. Então diga comigo, amém. Amém. E amém. Até sexta-feira em nome de Jesus. Se Deus quiser. Amém.